Então vamos lá? Bom, eu vi alguns vídeos bem interessantes aí sobre como se refletiu a proposta do fim da escala 6x1 no Brasil. E aqui na Bolsa de Valores, a galera mais da economia tem dito que se a escala 6x1 acabar, a Bolsa de Valores tem chances de acabar junto, né? Teve gente que foi bem enfático nisso aí. E eu quero conversar um pouquinho sobre esses exageros e sobre a minha opinião sobre o fim da escala 6x1. Antes de mais nada, é importante entender o que é isso, né? Quando alguém fala escala 6x1, você que é um trabalhador combalido brasileiro, você sabe. Mas assim, tem gente que nunca trabalhou CLT na vida, né? É quando você trabalha, por exemplo, de segunda a sábado, descansando somente no domingo. E, na verdade, quando a empresa opera com escala 6x1, seu descanso não é no domingo, não. Seu descanso é na segunda, na terça, na quarta. Todos os seus amigos marcando churras e você chorando ali, né? Desesperado, falando, meu Deus, eu nunca poderei fazer um churrasco. E aí você faz churrasco somente no Natal. Então é basicamente isso quando você não tá sendo a pessoa que faz o plantão do Natal. Já fez o plantão do Natal? Eu nunca fiz o plantão no Natal. Eu já fiz, é. Você sabe que churrasco de Natal não existe em outros lugares, né? Acho que só Goiás que faz isso. Né? Ah, é? Eu acho que todo mundo faz churrasco. Não faz. Faz, churrasquinho. Eu tive essa discussão com o Paulo Cuenca. Será que não? Não faz. Eu acho que aqui fazem muito churrasco no Natal, fazem churrasco no Ano Novo. Então, às vezes, quando você fica ali no Ano Novo também é aquela tristeza. Então, a escala 6x1 é esse regime de trabalho onde você trabalha 6 dias e descansa 1. E a escala 5x2 seria o regime de trabalho onde você trabalha 5 dias e descansa 2 dias. Agora, tem uma grande questão. No PL que estão passando agora, eles estão discutindo a possibilidade, né, pública do fim da escala 5x2, mas o projeto de lei, ele diz outra coisa. Vamos ver o que o projeto de lei diz? E aqui agora fica bem complicado, porque aqui pode ser que você seja pego de surpresa. Então é o seguinte, ó, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 7º. A duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então aqui, essa legislação, ela na verdade legisla sobre a possibilidade de trabalhar na escala 4x3 e não na escala 5x2. Só que a grande questão é que ela permite que seja rediscutida a remuneração dos trabalhadores nessa emenda. Então assim, aqui a gente poderia ter uma redução salarial, né, de acordo com a mudança no regime. E acho que se isso aqui ficasse um pouco mais claro, poderia haver uma mudança na opinião pública, né? Agora, se for aprovado o fim da escala 6x1, a Bolsa de Valores acaba, as empresas da Bolsa vão quebrar, e lá. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos ser razoáveis, tá? O maior gasto das empresas hoje no Brasil não tem nem a ver, das grandes corporações, não tem nem a ver com a folha salarial não, tá? Então, assim, a folha salarial vai ter um impacto? Vai ter um impacto, mas não é um impacto tão tremendo, tão absurdo quanto você possa imaginar. E o detalhe também é que se isso for aprovado, estaria sendo aprovado com a aprovação ali, ó, com um interesse genuíno dessas grandes empresas de aprovarem isso, até porque elas têm ali acesso, né, a conversar intimamente com os nossos deputados, com os nossos senadores, principalmente as empresas que atuam como amigas do rei, né? Claro que tem boas empresas, bilionárias, etc., gigantescas, que não fazem esse tipo de lobby mesmo, mas uma boa parte delas, boa parte mesmo, elas atuam ali em benefício próprio, tentando influenciar, vamos dizer assim, na votação de leis e etc. Então, elas acabam atuando nisso. Quem que vai ser realmente impactado nisso aqui? E aí eu vou apresentar os meus argumentos a respeito disso e a minha opinião sobre isso. Quem vai ser realmente impactado com isso aqui, gente, são as pequenas empresas brasileiras que já estão quebrando. O Brasil está passando por um processo sério de desindustrialização, a gente tem uma grave desindustrialização, a gente tem a maior parte dos CNPJs quebrando mesmo, deixando de atuar, empresas ali com até 600, 700 funcionários, que você pode pensar que são gigantes, elas são empresas pequenas ainda, e que elas têm dificuldades enormes com conseguir atuar no mercado. E elas vão quebrar por conta do dinheiro que vai ser dado para os trabalhadores? Elas vão quebrar porque o trabalhador vai ter um pouco mais de dignidade? É claro que não. Elas estão quebrando porque elas não suportam mais a alíquota fiscal que o Brasil opera em cima de faturamento e não de lucro, né? É uma abstração da nossa legislação, então é uma coisa muito complicada. Essas empresas têm encargos trabalhistas absurdos, assim. Só para a gente dizer alguns deles, eu queria convidar os empresários aqui a me ajudarem nisso, né? Para explicar para as pessoas que ninguém se importa em pagar bem o trabalhador, todo mundo gostaria que o trabalhador ganhasse mais dinheiro. A grande questão é que as empresas hoje têm alguns tributos, só para você entender alguns, tá? ICMS, PIS,
COFINS, ISS, IRPJ, CSLL, IOF, DIFAL, Inmetro, Prefeitura, Estado e município são alguns. Você tem que pegar autorizações específicas e etc. Aí você tem FGTS, INSS, folha de pagamento e vale alimentação, que é essa parte que a gente tá falando aqui. E isso aqui não é problema de jeito nenhum para empresa nenhuma. Se você pegar os custos que uma empresa tem, qualquer empresa ali, e der uma olhada, os custos relacionados à folha salarial são extremamente baixos. E junto com isso, o Brasil ainda tem uma insegurança jurídica enorme, porque a gente tem problemas ali na interpretação da lei. A gente tem mais de 400 mil normas tributárias, o que quer dizer que nenhuma empresa mesmo, ela compreende exatamente quais tributos ela deveria estar pagando. Isso é discutido depois em um processo judicial, o que significa que se você tem bilhões e bilhões para gastar com advogados, a legislação é sempre favorável a você. E que se você não tem, se você é um pequeno empresário, ela está sempre contra você. Então, esse é o maior problema hoje que a gente está enfrentando. Isso aqui, a discussão da escala 6x1, ou se ela deveria ser abolida ou não, eu acho que seria um consenso se o governo chamasse as empresas para conversar e falar, olha, então a gente remove esses e esses tributos aqui, a gente deixa de considerar o tributo em cima somente do faturamento como é feito no Brasil, a gente modifica esse tributo para cima do lucro, né? Coloca ali um outro formato de tributo e a gente se organiza. Até porque a maior parte das grandes empresas mesmo, elas têm uma equipe de advogados que fazem com que elas não precisem cumprir exatamente o que está escrito na lei. Elas têm ali pessoas para defendê-las desse tipo de coisa. E o empresário pequenininho, ele vai se ferrar. Ele não tem capacidade de estruturar e orquestrar isso aqui muito bem. Então isso aqui é um ataque, né? Descarado, assim. É uma medida completamente populista, é um ataque descarado ao empresário pequenininho, que fica ali agora na opção de ou discutir com o funcionário dele e falar que ele é vilão agora, porque ele é contra a aprovação de uma medida que vai complicar e que muitas vezes quebrar o próprio negócio, ou ele fica ali e se posiciona completamente a favor disso aqui, mesmo sabendo que vai complicar os negócios dele. A verdade é que isso aqui está sendo discutido porque o governo não quer discutir a história do cortar na carne. Então começou a ter uma pressão muito grande em cima dos políticos, de modo geral, não só do governo federal, né? Não é o Lula e o Haddad ali. Começou a ter uma discussão no Brasil muito séria, a gente está prestando muita atenção no que os políticos têm feito. Então, ou eles começam a trabalhar com medidas mais populistas, ou eles não se reelegem daqui 2 anos. E aí começou, né, cara? Agora é a farra do boi. Então vai todo mundo agora começar a propor medidas cada vez mais populistas, sem o interesse de que elas sejam de fato aprovadas assim. Você vê que eles escrevem qualquer coisa no texto, porque sabem que aquilo vai ser modificado. Só que isso cria uma discussão social em que eu posso colocar de esquerda ou de direita, como se defender qualidade de vida, né, para a pessoa que trabalha, fosse uma discussão que é mais de um partido ou de outro, como se a centralidade das virtudes ali fosse relacionada a eu sou de esquerda, eu sou de direita. Não tem nada a ver com isso. As pessoas não estão discutindo esse tipo de coisa. Eu diria que dá sim pra gente fazer até a escala 4x3 aí. A grande questão é, hoje, contratar um funcionário, quando você contrata, você tem 75% a mais de custos ali somente relacionados à contratação desse funcionário, fora os outros tributos relacionados. Então, assim, isso para quem é empresa normal. Tem gente que faz acordo com os governos e não pagam praticamente nada. Tem quem contrate, por exemplo, presidiário, com 0 tributo ali pago. Ah, tem isso? Tem. Então você tem como fazer um monte de outras coisas. Eu acho que nenhum empresário, se a gente trabalhar uma redução gigantesca dessas cargas, ficaria triste em ter mais pessoas trabalhando. Então, por mais que você tivesse 2 funcionários, um descansa agora mais vezes e tal, você poderia ter outro no lugar que tá dando um reforço bem maior para sua equipe. Você teria uma pessoa a mais ali atuando, né? Então a gente poderia discutir essa pessoa a mais atuando. O que me incomoda é sempre ficar essa discussão rasa, né? Os empresários contra o funcionário. Se fosse essa discussão, nosso país seria outro, né? A gente tem aqui, na verdade, um Estado com E maiúsculo, extremamente ineficiente, inchado, que piora a vida de todas as empresas, que não consegue ser claro com relação às cobranças dele, que cobra valores abusivos da população. Esse dinheiro é do funcionário já, esse encargo que está indo para o governo ali, já é do funcionário, não é do governo, e que não sabe administrar bem esses recursos ainda, e que gasta mais do que tem, e que ainda tem que pegar dinheiro a juros, né, emprestado, e gasta mais da metade do que arrecada com a gente somente pagando esses juros dos empréstimos que eles tomam. E aí, as empresas todas considerando um fundo de insegurança jurídica, pagando valores absurdos para contadores fazerem cálculo ali de compensação tributária, sei lá o que o país não é capaz de fazer, e a gente fingindo que as empresas, os empresários são o grande problema do país, ou que a escala 6x1 tem a ver com isso. E se você pensa que eu tô aqui advogando em causa própria, né, sabe que eu fiz a pesquisa aqui na minha empresa, a gente descobriu que tem 2 pessoas, na verdade, que trabalham consistentemente na escala 6x1. Na verdade, uma semana sim, uma semana não. E a gente vai dar
dar um jeito de mudar isso. A gente tá reorganizando aqui os quadros da empresa, talvez colocar uma pessoa a mais e tal, e vamos mudar isso, independente da legislação passar ou não, porque eu acho que realmente é muito ruim pra pessoa trabalhar 6 dias seguidos toda semana, folgando um dia só, né? E principalmente quando a folga cai ainda num dia de semana. Aqui não tem isso, pelo menos, mas em outras empresas eu sei que tem muito isso, e aí você acaba não conseguindo descansar. Pro empresário, que se tiver realmente uma compensação tributária, o cara consegue colocar alguém pra trabalhar no fim de semana, principalmente, e consegue cobrir esse ponto, né? Mas discutir isso no Brasil, no momento que a gente tá com as empresas todas quebrando, né? E uma desindustrialização por completo, é simplesmente jogar pra galera um assunto que deveria ser discutido de maneira muito mais séria, né? A gente deveria ter convidado ali realmente pessoas que tenham capacidade de discutir esse problema e falar, pô, que compensação que a gente pode fazer? O que a gente pode tirar, né, dos benefícios aqui extremos que algumas classes têm no Brasil pra gente poder diminuir esses gastos e pra gente poder criar realmente esse mecanismo que ia promover, inclusive, a abertura de mais empresas no Brasil. Tem muitas empresas precisando de funcionário que não contratam porque não consegue arcar com os custos, né? Então, a gente poderia fazer tudo isso. Mas sabe por que isso nunca vai ser feito de fato? Porque as pessoas que estão legislando no nosso país, eles trabalham na escala 3x4. Então, eles trabalham 3 dias da semana e folgam 4. Trabalham. Então, assim, como é que a gente pode discutir seriamente, né, isso aqui? Como é que a gente pode ir lá discutir com os deputados, etc. Se nenhum deles, primeiro que a maioria nunca nem trabalhou, né? Trabalhou CLT mesmo, fechado, a maioria não. Aí como é que a gente discute esse tipo de coisa? Nunca empreendeu, nunca trabalhou, vive de receber dinheiro para representar uma ou outra classe muito pequena, né, e enganar as pessoas. Então, assim, tem chance de um negócio desse dar certo? E aí fica essa discussão, como se, cara, o descanso das pessoas fosse uma coisa de partido de esquerda, partido de direita. É claro, gente, que ninguém quer o próprio funcionário sobrecarregado em trabalho, sofrendo, etc., porque isso diminui a produtividade. Agora, pra gente discutir uma reforma no trabalho, etc., a gente precisa discutir também a forma como as empresas são cobradas. Então, não tem como discutir uma coisa sem a outra, porque senão simplesmente o que vai acontecer é uma quebradeira das empresas pequenas, as grandes não vai fazer diferença nenhuma, tem lucros bilionários, é uma quebradeira das empresas pequenas que promovem o melhor ambiente de trabalho. Quando você vai olhar as grandes multinacionais, etc., não tem a mesma qualidade, né, de cuidado com o profissional, não tem a humanização desse trabalhador ali, é só um número aleatório, e a gente vai substituir os empregos que são legais, que são mais tranquilos ali, por mais empregos em indústria de apertador de parafuso, emprego de qualidade, etc. A gente tá perdendo cada vez mais, e é mais uma medida que, feita dessa maneira, sem os cuidados necessários, sem diminuir tributação e etc., é simplesmente jogar pra galera, jogar na responsabilidade do povo, uma decisão que as pessoas não têm capacidade de decidir, não sem saber o todo, não sem saber o impacto inteiro. Então não tem um estudo de impacto, não tem um nada, não tem uma forma como a gente poderia fazer isso. E olha, a primeira coisa que poderia ser feito era criar um incentivo aí. Vamos lá, vamos tirar a escala 6x1 e a gente coloca esse incentivo fiscal. Quantas empresas aderem? E vamos colocar agora a escala 4x3 e ver quantas empresas aderem também, considerando esses benefícios. Faz o teste. Você vai ver que um monte de empresa vai começar a aderir. Simplesmente aquilo que é benéfico começa a aderir. Ah, não, é muito mais eficiente. A gente percebeu, tem uma melhora na qualidade de vida do trabalhador, tem trabalhadores mais felizes, tem uma melhora no consumo geral, porque a pessoa vai ter mais dia para descansar e, consequentemente, mais dias para gastar. Tem uma melhora no mercado de trabalho que ficou mais competitivo, porque criou 2 vagas e agora as empresas têm que disputar e podem até pagar mais com a pessoa trabalhando menos. Olha que interessante. E pode acontecer de maneira natural esse processo, sem precisar de uma legislação sobre quem nunca teve empresa, sobre quem nunca trabalhou. Então, assim, o pior cenário para mim é sempre quando os políticos decidem sobre algo que eles não compreendem da maneira mais irresponsável possível. E adivinha o que eles fizeram? Exatamente o pior cenário, né? E você pode deixar a sua opinião aqui embaixo, e é verdade que esse vídeo é lotado de vieses, né? Eu sou uma pessoa liberal, acredito no liberalismo, acredito que quanto menos o governo enfia a mão dele nas coisas de maneira idiota, melhor pra gente como sociedade. Acredito sim que o brasileiro trabalhar a escala 6x1 é muito doído, muito sofrido. Trabalhei na escala 6x1, acho uma merda, né? Acho, assim, das piores coisas que você tem, você não consegue se organizar, e minha folga ainda era na segunda. Eu trabalhava em jornal, folga na segunda ou na terça ali, né? Que são os piores dias pra você folgar também. Entendo esse problema, de fato entendo esse problema, mas eu acho que a gente pode fazer muito mais pela população se a gente tomar cuidado e pensar isso do ponto de vista inteligente, não simplesmente como uma medida populista, ou não como se fosse uma discussão de partido de esquerda ou de direita, mesmo porque, se for uma discussão de partido de esquerda, não vai passar, porque a esquerda perdeu basicamente a força e o fôlego na Câmara, perdeu entre os vereadores, perdeu em absolutamente tudo. Então, não é uma discussão que passaria no momento. Agora, se for simplesmente para fazer marketing para pessoas do PSOL e do PT, cara, parabéns, fizeram marketing, vocês ficaram de bonzinho. Vocês estão querendo mudar a vida do trabalhador ou pagar de bonzinho? Se for pra pagar de bonzinho, pô, ficou legal, não ficou? Porque falou, o fulano votou contra e o fulano votou a favor, aí se fortalece para as próximas eleições, que provavelmente era o que vocês
queriam fazer, vamos ser sinceros, vocês não estão tentando passar essa porra desse projeto ao jeito que está escrito. Então, não vou nem discutir isso aqui, porque, e podia tanto ser uma discussão massa, né? Podia tanto ser uma discussão de fato pra mudar a vida dos trabalhadores, mas não é isso que vocês querem, cara. Vocês querem fazer, sabe, polêmica, queria ter um nome aparecendo, né? E por isso que eu não li o nome da... Porque queria ter o nome aparecendo, né? Que é o nome, ai meu Deus, eu sou a defensora dos frascos e comprimidos. Ninguém é idiota, gente, para com isso, sabe? Vai lá, auvp.com.br para você que quer aprender a investir, saber que isso aqui não impacta na bolsa. Eu vou te mostrar como que lê um balanço para você ver, não vou mostrar aqui nesse vídeo, que isso aqui vai alcançar gente demais, que não tem nada a ver com investimento. Se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, inclusive bem fora do Brasil também, às vezes dá vontade. Se você quiser, né, dá vontade. Se você quiser investir fora do Brasil, né, pode clicar aqui, faça sua análise de perfil, preencha o questionário pra gente. Vai ser um prazer ter você aqui na nossa plataforma, só que a gente não tem suporte domingo e nem sábado, porque a gente opera na escala 5x2 no atendimento. É verdade. Então, sábado e domingo aqui pra gente é sagrado, você não vai ter atendimento, mas na escola você pode entrar, pode usar a melhor plataforma do Brasil e que trata bem os colaboradores. Eles são bonitinhos, tudo gordinho, bem alimentado. Então, você pode pôr aí, vai ser um prazer pra mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo todinho. E lembrando, se você entrar na maior escola de investimentos do Brasil e não ficar satisfeito, né, eu te devolvo 100% do seu dinheiro depois que você emitir o certificado. Então, você assiste as aulas todas, tem acesso à plataforma, pega tudo ali. Ah, Raul, não funcionou pra mim, eu devolvo 100% do seu dinheiro se você não ficar satisfeito. É assim que a gente opera aqui, uma empresa ética, enfim, né? Raul, se eles quisessem discutir sobre melhora pro trabalhador, por que eles não discutem sobre pagamento semanal, será? Pois é porque aí não, deixa pro 13º, né, que aí fica rendendo na conta das empresas grandes o ano inteiro. Velho, por que não discute o FGTS podendo investir no Tesouro Direto? Nossa, já dava um benefício, olha, em anos aí dá um benefício muito maior, quer ver? Vamos ver, mas aí é muita coisa, a gente tá pegando pesado. Não precisa... Acho que isso aí não acontece enquanto eu estiver vivo, não. Não, vamos lá, ó. Vamos supor, o trabalhador ganha aí R$1.800, R$1.900, trabalhador legal, ganha aí. O FGTS recolhe 8%, 152. Olha o impacto na vida do trabalhador, né? Então aí você pode considerar, Selic hoje em dia está em 11%, 11,25%. Em 15 anos o trabalhador teria R$68 mil a mais. Olha que delícia. Em 20, 127 mil. Em 30, em 40 anos ao longo da vida dele inteira, R$1.205.000. Em comparação com isso, hoje está rendendo quanto? 3. Ele vai ter 177 mil. Te tiraram 1 milhão e você nem reclamou. Foda. Então, beleza. O André Zelal, ou André Celal, não sei, perdão, meu lindo, seu nome tá juntinho. Pergunta, Raul, me ajuda. Supondo que minha carreira esteja com todos os ativos no positivo, a carteira, apenas supondo, como faço para escolher em qual aportar? Devo aportar mesmo que o preço médio suba? Claro, se você fosse aluno da UVP, você saberia, inclusive, que você consegue criar um sistema de notas ali, com base no risco da empresa, você consegue manter os seus aportes nela ou parar de aportar se ela já tiver ultrapassado o fator de risco dela. Então, o importante é considerar os riscos, investir naquelas empresas mais seguras, ainda que o preço médio esteja mais alto. Até porque, né, deixa eu te explicar, isso é uma coisa interessante, ao longo dos anos, se você for um bom investidor, depois de 7 anos investindo, 4, 5 anos investindo, todas as suas ações estarão no positivo, ou uma ou outra não vai estar no positivo ali, mas a maioria vai estar. E depois de 10 anos... pelo menos 90% vão estar no positivo se você escolheu boas empresas. O Alan Martins Online pergunta, ao investir segundo seus ensinamentos, você chegou a falar em algum vídeo seu, provavelmente, mas sou seguidor novo, ou eu falei ou não falei, né, meu lindo? Chegou a falar provavelmente e gostaria de saber sobre o balanceamento de carteira. Vocês recomendam, ensinam, a seguir rigorosamente o balanceamento ou pode acontecer desbalancear caso tenha oportunidades como agora? Ixi, meu lindo, é uma longa questão. No vídeo aqui de fundos imobiliários já expliquei mais ou menos como é que funciona o nosso racional. Engraçado, sua pergunta bem que complementa a pergunta do nosso outro colega. Mas a gente utiliza realmente a nota de risco. Vou mostrar o sistema para vocês aqui, que fica um pouco mais fácil de compreender. Então aqui, por exemplo, nessa carteira, você vê que tem aqui, por exemplo, VEG, né? E aí você tem uma nota para lá, aqui tá nota 9. Cuidado que isso aqui é teórico, tá? Esse ambiente aqui eu criei só de teste mesmo, só para mostrar para vocês agora. Então não usa a nota disso aqui para fazer sistema não, que você se lasca. Então aqui você tem nota 9, quantas ações tem. Na hora de investir, ele vai considerar essas notas e os meus percentuais das metas aqui, ó, quanto que eu quero ter em cada coisa, né? Aqui um valor completamente teórico também, baseado na idade dessa pessoa e etc, que não existe. E na hora de investir, eu vou falar, vou investir agora R$3.000. O que ele vai fazer? Então aqui, baseado nas notas, ele ia me sugerir
gerir a quantidade de aportes e quanto dinheiro eu devo colocar em cada uma, baseado nas metas e tudo que eu defini aqui. Então é assim que funciona o sistema de balanceamento aqui da UVP, e é o sistema que eu ensinei aqui no canal já em alguns vídeos. Eu não me lembro de cabeça em quais vídeos, mas eu já mostrei isso aqui várias vezes. Quem é mais antigo do canal, se puder comentar para ajudar o nosso nobre amigo, e aí você observa aí nos comentários, sempre tem uma boa alma aqui nesse canal. Inclusive esse canal é formado somente por boas almas. Se você é uma boa alma, inclusive, você podia se inscrever, que a gente tá conseguindo dar uma surra na galera e vai ser legal a gente continuar nesse crescimento. Se inscreve aí, na humildade. Sério. Às vezes o botão tirou, às vezes sai a inscrição. O YouTube me persegue. Quase 50% do pessoal que assiste a gente não é inscrito. Você inventou esse taxa, se foi muito Não, bom. 40 e pouco. Deixa eu ver. Se você tiver inventado, teria sido muito incrível, Vandir. Eu ia ser seu fã, é sério mesmo. Ele falou com tanta convicção. Não, foi, mas ele falou, tipo assim, um número que, sei lá, é muito plausível, porque é metade, então pode ser muito isso. Na verdade, 39% não é inscrito. Aí, ó. É quase 50%. Quase 50%. Beijo pra vocês.